muito bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico. Nesse vídeo nós iremos fazer uma breve refutação a duas heresias, tá? Duas falsas crenças advinda do catolicismo romano, tá? Esse vídeo é um vídeo apologético e nós não temos nada contra ninguém. Cada um escolhe o que quiser. Porém, no que diz respeito aos ensinamentos das Sagradas Escrituras, né, da Bíblia, nós devemos fazer a nossa avaliação. Iremos provar aqui a vocês que o catolicismo romano ele prega e ensina necromancia, adoração a imagens e a transubstanciação. Iremos explicar cada uma dessas coisas e mostrar a vocês que não frequente essa religião, ok? Se você gostar desse vídeo, desse conteúdo, desse nosso trabalho e quiser estudar conosco, você entra em contato pelo telefone que passa aí no vídeo e te daremos mais explicações. E também, se gostar desse vídeo, compartilha, se inscreva, dê seu like e também ative o sininho. Então, muito bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico. Esse vídeo faz parte também dos vídeos que são vídeos complementares para os cursos de heresia, apologética e ciências da religião, ok? Então, se você em algum momento estiver fazendo um desses cursos conosco, muito provável que esse vídeo, como um vídeo complementar, estará dentro da grade curricular, dentro do nosso trabalho aqui, tá bom? Bem, vejamos o seguinte. Primeiramente, nós iremos ver um texto aqui do Êxodo, tá? Que diz a respeito, né, sobre fabricação, veneração e adoração, né, de imagens. Eu quero que você também pegue a Bíblia, né, para a gente poder aqui abrir juntos em Êxodo 20, verso 3 ao verso 5. Primeiramente eu vou fazer a citação em português, depois eu vou fazer a citação em grego, né, utilizando a Septuaginta, né, utilizando a tradução do hebraico para o grego, tá? Bem, assim diz o texto de Êxodo 20, verso número 3 ao 5, tá? Veja o que está escrito, ok? Somente pela simples leitura desse texto já refuta essa questão aí, tá? Então, não vai existir dúvidas nenhuma no que diz respeito à nossa colocação aqui. Basta você verificar o que está escrito. Vejamos o seguinte. Não terás outros deuses além de mim. Esse é o verso 3. Verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nem qualquer imagem de coisa que há no céu, acima, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5. Não te prostrarás diante delas, nem prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus. Português, tá? Vamos ver agora na Septuaginta como seria. Mais ou menos assim, pessoal. O que exontai soi teoi heteroi pren emoro. Esse é o verso 3, né? Não traz outros deuses além de mim. Verso 4. O que po e eze se autor endolo ouden pantus homoiamo rosa en ourano ano kai rosa ente ge tato kai rasa en tois hadassin hipo tengen. Seria: não farás para ti nenhum ídolo, nem qualquer imagem de coisa que há no céu acima, nem na terra abaixo, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5. O que, pois keneses autóis, oden matreusens autóis, ego, ka, emi, kiros, ro, soi, ro, teo, sou. Mais ou menos assim. Não te prostrarás diante deles, nem preste culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, tá? Então esse é o texto que refuta totalmente essas heresias. Mas vamos fazer aqui a explanação da ideia, tá bom? Bem,
Vejamos o seguinte. Nós sabemos que o catolicismo romano pratica a veneração de imagens de santos, anjos e da própria Virgem Maria. Né? Eles falam de veneração, mas na verdade é adoração. Para refutar essa prática, nós encontramos já no livro do Êxodo, capítulo 20, verso número 3 ao 5, onde o próprio Deus, ao entregar os 10 mandamentos a Moisés, proíbe explicitamente, categoricamente, a criação e adoração de imagens. Você vê que foi dito agora. Mas, verso 3 não terás outros deuses diante de mim. O que seria isso? Bem, este mandamento é bem objetivo em sua exclusividade. Então, não há espaço para a veneração, honra ou adoração a qualquer ser ou objeto que não seja a Trindade. Então, a prática de criar imagens de santos ou outros objetos religiosos e prostrar-se, beijar, né, evocar diante deles para supostamente venerar, né, desvia-se totalmente dos padrões bíblicos, né, e assim incorre realmente em heresia. Verso 4. Não farás para ter nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então Deus vai proibir a criação de ídolos, a fabricação, a representação visíveis, seja no céu, por exemplo, anjos, na terra, os santos ou nas águas. Então, o catolicismo romano, ao promover a confecção, a fabricação de imagens para fins religiosos, vai contra essa proibição, que abrange todas as esferas da criação. Assim, é o que nós podemos realmente entender no texto. Então, no verso 5, não te postarás diante deles, nem lhes prestarás culto, né? Então, esse é o ponto central. Não somente é proibido criar imagens, mas também prestar culto ou prostrar-se diante delas. Muitos católicos argumentam que as imagens são apenas um meio para lembrar os santos, mas o ato de prostrar, beijar, evocar e supostamente fazer veneração contradiz diretamente esse mandamento. Então Deus não aceita qualquer forma de culto a objetos, independentemente da intenção humana das pessoas que não têm base bíblica nenhuma. Então, aqui nós já refutamos essa prática, né, que na verdade, antes de ser uma adoração que eles trocam por veneração, essa prática é a prática da necromancia. O que é necromancia? Necromancia é a comunicação com espíritos, com pessoas mortas. Então, essas práticas que se tem por aí nada mais é do que a comunicação com mortos. Lembro a vocês que existe um texto lá no Novo Testamento que Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, inútil é a vossa fé. Traduzindo para o dia de hoje, se Jesus não ressuscitou, é inútil fazer imagens, é inútil acreditar nele, é em vão evocar o nome dele, porque ele está morto, ele perdeu, ele foi vencido, ele não é o Cristo verdadeiro. Mas o texto diz: se Cristo não ressuscitou, vã a vossa fé. Na verdade, todo o Novo Testamento se reúne para dizer que Cristo ressuscitou. Então, a fé no cristianismo, né, na reforma protestante, que traz o Cristo, de fato, tem uma fé fundamentada, evidenciada e verdadeira, diferentemente dessas confissões ou dessas práticas de necromancia, que é acreditar em uma divindade, em um semideus, né, enfim, mas que esse indivíduo está morto. Então, não vale a pena, é inútil, é em vão. Tá? Então, nós não acreditamos no Cristo que foi vencido. Se ele foi vencido, não vale a pena acreditar. Porém, ele venceu. E assim vale para qualquer outras manifestações religiosas. Buda, Krishna, Maomé, todos estão mortos. Ponto final. Não há como reverter esse fato categórico, porque nenhum deles ressuscitou nem subiu ao terceiro céu. Apenas um que, de fato, venceu todo o império das trevas. Tá bom? Bem, desfeito toda essa prática dessa adoração e da necromancia, passamos agora para uma outra aberração que se chama transubstanciação.
Vejamos o seguinte: o que seria transubstanciação? Bem, é uma doutrina católica que procura afirmar que durante a Eucaristia o pão e o vinho transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, embora suas aparências permaneçam as mesmas. Essa doutrina foi formalizada no Concílio de Latrão em 1215 e reafirmada no Concílio de Trento no século XVI. Acredita-se, segundo o catolicismo, que tem base bíblica e que se baseia em João capítulo 6, versos 53 ao 56, que diz assim: Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Então, baseado nesse texto, afirma que o pão transforma-se no corpo literal e o sangue no sangue, e o vinho no sangue literal de Cristo. Mas vejamos que, a partir de agora, que isso não passa de uma fantasia, de uma mentira, que não tem fundamentação nem científica, muito menos bíblica. Vamos mostrar aqui os equívocos. Primeiro, o primeiro equívoco está em ver o texto como literal em vez de simbólico. Então, em vez de perceber realmente João capítulo 6 de forma, eles percebem de forma literal capítulo 6, né, acreditando que Cristo está ordenando o consumo literal de uma carne e o consumo de sangue humano. Então, isso é canibalismo, tá? Se Cristo estivesse fazendo isso, Cristo estaria fazendo canibalismo. Então, como é que Cristo teria dois corpos? O dele naquela ocasião e aquele que ele estava repartindo, né, para aqueles indivíduos, né? Isso é canibalismo. A Bíblia não ensina canibalismo. No entanto, na verdade, isso vai contradizer os ensinamentos posteriores e os ensinos de Cristo, onde ele diz no capítulo 6, verso 63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Então, Jesus deixa óbvio que sua mensagem não deve ser entendida literalmente, nesse contexto, tá? Nesse assunto, mas espiritualmente. Então, comer sua carne e beber seu sangue vai simbolizar acreditar nele e se nutrir espiritualmente da sua presença e dos seus ensinos por meio do Espírito Santo. Há uma outra confusão na celebração, né? Em muitas outras passagens, mas na última ceia, né, Jesus vai oferecer o pão e o vinho como símbolo do seu corpo e sangue. E ele diz: fazer isto em memória de mim, sugerindo que essa celebração, esse memorial é simbólico, não uma transformação literal. Então, a transubstanciação confunde o simbolismo profundo no ato com a transformação física, que é, na prática, imperceptível e impossível e cientificamente reprovada e refutada, né? Depois dessa questão de perceber literal versus simbólico e distorcer a natureza da celebração, da memória, temos a questão da irracionalidade filosófica. Se diz que isso se baseou em muitos, os argumentos basicamente em defesa dessa prática canibalística, se baseiam em Aristóteles. Porém, iremos ver que nem tudo que reluz é ouro, né? Então, a ideia de que uma substância pode mudar completamente enquanto todas as suas propriedades, isso é, sensíveis, como aparência, peso, sabor e textura, permanecem a mesma. Isso desafia a ciência, desafia a lógica, desafia as evidências textuais bíblicas e desafia a própria razão humana. Então, a doutrina do catolicismo ensina que a substância, que é o pão e o vinho, elas mudam enquanto seus acidentes, que é as características, que são as propriedades físicas, permanecem. No entanto, esse conceito aristotélico de substância e acidente não encontra suporte sólido nem na Bíblia, nem na ciência, nem em canto nenhum. Na verdade, nem na própria realidade sensível, sendo assim uma grande invenção, uma grande ilusão, entre aspas, filosófica, para tentar justificar uma crença que não tem existência nenhuma. Então, desfeito toda essa bobagem, desfeito toda essa mentira, vamos passar agora para mais uma reflexão
ainda sobre esse assunto, realmente no capítulo 6 de João. Então, os que procuram fazer essa defesa da transubstanciação procuram sempre se basear em João 6 para sustentar a sua crença. No entanto, há vários problemas em sustentar esse conceito, essa interpretação, que é uma má interpretação. Bem, salvo aqui a observação, vamos dizer assim, essa procura em achar um texto que justifique essa prática, esse conceito de sua doutrina, não é confiável, porque é colocar no texto as suas ideias, não é a ideia do autor. Há uma diferença em você pegar a ideia do autor e colocar no autor as suas próprias ideias. É isso que acontece aqui. Na verdade, existe um contexto espiritual. Então, Cristo frequentemente utiliza metáforas, isso é óbvio, figuras de linguagem para explicar verdades de uma natureza espiritual muito profunda. No capítulo cristão, ele fala sobre ser o pão da vida. Mencionou várias vezes que crer nele é o que realmente importa e traz vida eterna, conforme João capítulo 6, versos 35 e 40. Então, a carne e o sangue de Cristo devem ser entendidos como símbolo de sua morte sacrificial, e o ato de crer e confiar nele é o que proporciona o alimento realmente espiritual. Então, já finalizando esse vídeo, esse assunto, sobre esse tema mesmo, é, é, o próprio texto que eles evocam de João capítulo 6 desacredita a própria transubstanciação e essa interpretação forçosa, literal, exegética sobre o texto. Por quê? O próprio Cristo e todos os escritos do Novo Testamento, no que diz respeito a esse assunto da celebração, né, deve ser entendido de forma espiritual e não de forma carnal, material. Interpretar a passagem de João capítulo 6 de maneira literal, material, é desconsiderar a objetividade de Cristo sobre o verdadeiro significado de suas palavras. Então, nós concluímos aqui que o catolicismo romano pratica adoração a imagens, necromancia, também pratica canibalismo, né, de forma assim, de ser uma ficção, né? Então, refutamos basicamente a questão da adoração a imagens e a transubstanciação. Portanto, se não encontra apoio nem respaldo bíblico. Êxodo, capítulo 20, refuta isso. E também João, que eles evocam para justificar suas doutrinas, refuta eles próprios e sem perceberem essa questão. Bem, então Êxodo 20 proíbe explicitamente a criação e a veneração de imagens, e a interpretação literal do capítulo 6 para justificar a transubstanciação ignora o ponto espiritual das palavras de Cristo. Assim, ambas as doutrinas se mostram contraditórias aos ensinamentos da Bíblia e assim baseiam-se na imaginação ou nas tradições humanas em vez da verdadeira revelação bíblica. Então, concluímos aqui que trata-se de uma heresia no qual as escrituras já refutam. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.